Olá, começando então a socialização do meu trabalho da prática interdisciplinar, a acadêmica Júlia Martins Spillmann e a tutora Maria das Graças. O tema principal do seminário é a tradução no ensino e aprendizagem na língua inglesa, e o título do meu trabalho é As Vantagens do Uso da Tradução ao Adquirir um Novo Idioma. O presente trabalho segue como um caminho, uma proposta por muitos vista com preconceito, ao ser inserida no processo de ensino e aprendizagem, que é o uso da tradução. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que normalmente as pessoas pensam, por exemplo, que é algo pronto, ou que é algo para facilitar, né? Para não fazer pensar tanto usar a tradução, né? Escapar do trabalho, escapar do estudo, usar a tradução. Mas na verdade a tradução ela é uma forma de identificação com a língua materna, né? Usando a tradução nós podemos fazer muita troca, muita comparação. E quanto mais nós nos sentimos próximos da nossa língua materna, mais fácil é para a gente aprender um novo idioma. Então essa é a ideia que vai ser defendida nesse trabalho. Então, aqui, né, ela é uma forma de identificação com a língua materna, e essa identificação é relevantemente importante para a assimilação e mais ainda para a aceitação e melhor compreensão em aprender a língua-alvo, seja ela inglês ou qualquer outro idioma. As palavras-chave, então, são língua materna, tradução e identificação. Então, aqui serão reveladas várias razões para adquirir uma língua com o apoio da tradução. É reconhecido, né, pelo mundo que o acadêmico da área, muitos profissionais são contra esse uso, devido a uma série de razões, né, pelas quais eu já mencionei ali na parte do resumo, que será comprovada sua ultrapassagem, né? A utilização da tradução nesse processo de aprendizagem, então, múltiplo e variado, trará para o estudante uma familiarização que é necessária, como foi falado, né? Uma identificação para resultar em melhor compreensão e identificação, né? Combinar com a língua materna, a língua-alvo que se quer aprender. Então, na fundamentação teórica, nós temos: é de suma importância que se entenda o verdadeiro ato de traduzir, né? Entender o que realmente quer dizer traduzir. Aí ali tem, ó, traduzir não é apenas uma facilidade, né? Como muitas pessoas pensam e pregam que o uso da tradução não é válido, né, para aprender um idioma. Muitas pessoas dizem para usar do método direto, né, para aprender um novo idioma, o que faz, na verdade, muitos estudantes desistirem por não ter nenhuma identificação com o que ele já conhece ou com a língua dele, né, ter que aprender tudo na obrigação, né, forçando a mente a tentar entender, compreender aquele idioma completamente diferente, sem nenhuma orientação. O método direto pode fazer, então, muitos estudantes desistirem, né? E a tradução, ela não é uma opção para ser usada em metodologias deste caminho, né? Então, temos aqui, né? Ela não é uma facilidade, mas ela é um caminho para a descoberta, né? A tradução, ela pode ser usada para vários tipos de estudo, para vários tipos de deveres, né, de tarefas ao aprender uma língua, e dependendo de como é a metodologia do professor, ela pode ser vista pelos alunos de diversas formas. E sim, uma dessas formas é a facilidade, a praticidade, mas eles também podem ser levados a enxergarem a tradução como um método de pesquisa e não de respostas prontas. Então, aqui nós temos uma tradução segundo Hanuk, de 2009, né? Sendo a tradução um processo de expressar mensagens, rompendo as barreiras linguísticas e culturais, levando em conta a bagagem de conhecimentos que o aluno possui. A importância desse trabalho reside na utilização da tradução como uma eficiente ferramenta para a aquisição e revisão do vocabulário aprendido, e também
sendo uma atividade válida para a prática e aprimoramento da língua inglesa, né? Da língua inglesa ou, como disse antes, de qualquer outro idioma que esteja sendo alvo, né, de aprendizado. Então, ela é uma bagagem onde o aluno já tem uma própria, né? E ele vai criar outra, que é a do aprendizado, aqui no caso de língua inglesa. Então, é uma forma de pesquisa, ali, como diz, revisão e aquisição de vocabulário, né? Ele vai adquirir vocabulário ao pesquisar palavras novas, ao pesquisar frases novas, a trabalhar com coisas que já conhece, como filmes, livros, textos, né? E a rever também o vocabulário, né, para aqueles alunos que já são mais avançados, por exemplo. Então, como foi conversado, várias atividades podem partir do uso da tradução. Então, como podemos ver, a tradução pode ter infinitos significados, né? Como assim foi dito, depende da metodologia que o professor resolve adotar. E é muito importante mostrar para os alunos que ela não é banal, pelo menos ela não precisa ser. Então, assim, por exemplo, quando a gente quer dizer que não é banal, né, os alunos, por exemplo, abrem o aplicativo do Google Tradutor na sala de aula. Isso aí ele está tornando a tradução algo banal. Ele não revisou antes se tem alguma similaridade com a língua materna dele, né? Fez aquele pensamento antes de procurar a resposta, né? E também é muito importante relevar para eles que o Google Tradutor muitas vezes pode te dar uma tradução errada. Então, assim, usar dicionários online, usar dicionários físicos, né, a partir de fontes sempre confiáveis e que vão ser fiéis à tradução. Esse é o uso da tradução que deve ser correto na sala de aula, independente do método escolhido pelo professor. Então, aqui, podemos mencionar também que o estudante, normalmente, no início dos seus estudos, precisa de uma ligação entre a sua língua materna e a língua-alvo, né? Para melhor compreensão, para melhor aceitação, para ser um processo mais leve, né? Para que o aluno goste mais de aprender. Ele precisa ter algo em comum com aquilo que ele vai aprender. Não pode ser algo totalmente novo, algo que pode assustar o estudante e fazer com que ele desista, né? Como foi dito aqui, por exemplo, o uso do método direto, que normalmente faz isso com os estudantes, né? Ele precisa fazer uma conexão entre esses dois fatores, língua materna e língua-alvo, pois é automático que o estudante irá inicialmente buscar algo que faça sentido para que ele se sinta mais confortável e próximo do que ele já sabe. E esse processo acaba sendo muito mais fácil e confortável para o aluno se ele tiver ajuda e apoio do seu professor. Vamos falar então da metodologia escolhida para fazer esse trabalho. Foi a pesquisa qualitativa para entregar um projeto com dados concretos e argumentos fortes. Os dados que incorporam este trabalho foram retirados de teses de estudantes de universidades do Brasil, o que ajuda no quesito comprovação, né? Dados fortes, o uso de tradução no aprendizado de um novo idioma. Os resultados, então, né, da nossa pesquisa, né, há pessoas que sempre defenderam o uso da tradução nas aulas de língua inglesa, até mesmo de formas mais rasas, né, pessoas que pensam mais na facilidade do que na pesquisa, do que outras atividades que podem aprofundar o uso da tradução, né, independente disso, sempre foi mais defendido, né? Porque a tradução, na verdade, ela passou por várias épocas, né? E foi a partir do século XX que ela teve a moral mais levantada, né? Para diversidade, para levar cultura para outros lugares. E agora, no século, na modernidade, né? Que nós nos encontramos, ela é com certeza mais bem aceita do que ignorada, né? Então, aqui temos que isso é nas aulas de inglês e também de qualquer outro idioma que o indivíduo esteja aprendendo. E também pessoas
docentes condenam esse uso, né? Sempre vai ter as pessoas que discordam. O que a gente pode falar hoje é sobre maioria, né? De acordo com todo o material que foi pesquisado, bem como as citações localizadas na fundamentação teórica, né, retirada dos trabalhos acadêmicos, a tradução é um benefício, sim, para a aprendizagem do estudante, porque a aprendizagem ela não precisa ser difícil, ela não precisa dar trabalho, ela não precisa desestimular, né? E a tradução ela não entra como essa parte, pois ela faz o estudante identificar palavras desconhecidas com palavras conhecidas. Afinal, todo aprendizado deve fazer sentido, como uma coesão harmônica entre todo o processo. Então, aqui nós vamos falar sobre as conclusões deste trabalho. O professor, ele deve sempre ser presente e se importar com todo o processo, para guiar o aluno para o caminho correto e mais prático. Os tradutores podem sim serem objetos de auxílio para pesquisa, né? Normalmente o estudante, após realizar a busca por uma palavra ou fonema em tradutores online, onde a gente pode escutar, ele não esquece, normalmente, né? Porque é uma forma de aprendizado, é uma forma de pesquisa. Então ele sabe o que ele quer procurar, ele vai lá, procura, encontra, e se ele escuta, dependendo da maneira como a pessoa aprende, é melhor ainda. Então ela não esquece o que ela pesquisou, né? É importante que o docente ressalte maneiras de pesquisas utilizando a tradução, maneiras de conhecer sotaques de pessoas de diversos lugares do mundo. Então foi como foi dito aqui, né? A tradução ela passou por várias etapas e é apenas no século XX que ela foi considerada, né, um fator cultural de conhecer sotaques de pessoas de outros lugares, palavras, né? E hoje nós temos o apoio da tecnologia e diversos dicionários online para poder utilizar e reconhecer sotaques de pessoas de diversos lugares do mundo. Então aqui temos as referências de Correia, Esmeraldo, Hanuk e Segantini, e aqui será inserido o link dessa apresentação.